Olá, sejam todos muito bem-vindos. Tem início agora mais um programa Filtração, uma iniciativa da Abra Filtros e também das revistas Meio Filtrante e TAI. Durante toda a semana nós temos aí um encontro marcado, toda terça e toda quinta às 15 horas, trazendo um especialista de uma área diferente a cada semana para debater conosco e também tentar mudar um pouco o foco e trazer conteúdo de qualidade a todos vocês. Bom, todo o conteúdo estará disponível no canal da TV Filtros no YouTube. Então, nas próximas semanas, esse conteúdo do dia de hoje será divulgado, assim como todos, na TV Filtros no canal do YouTube. E, enfim, a gente espera aí que vocês participem, estejam sempre por perto e conosco, lógico, ficando em casa, se cuidando. E isso que é a melhor solução para o nosso atual problema. Hoje o nosso tema é um pouquinho da análise dos filtros automotivos, do mercado dos filtros automotivos, em tempos de Covid-19. E a gente tem o prazer de receber um dos diretores da Abra Filtros, ele que é gerente de vendas e marketing da Parker, também associado da Abra Filtros, Paulo Nascimento. Seja muito bem-vindo, Paulo. Obrigado, Adriano. Obrigado você pela oportunidade de estar participando aí do programa da Abra Filtros. Estou aí à disposição aí para tirar as dúvidas que vocês tiverem. Legal. Dar as boas-vindas a todos aí que estão presentes, nossos amigos, convidados. Dizer que ao longo da nossa conversa aqui, que vai ser um bate-papo mesmo, vocês podem participar enviando perguntas e ao final a gente vai ter também um espaço para perguntas com vídeos, se vocês quiserem também, mas ao longo aí da nossa conversa. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode aqui utilizar o nosso chat e aí a gente vai selecionando e o Paulo vai nos ajudando, ok? Bom, Paulo, eu resolvi, para começar o nosso bate-papo, falei assim, vou trazer como uma introdução um pouquinho do que a gente ouviu do professor Dumas na terça-feira, e ele fez uma análise do ambiente econômico. Eu acho que tem tudo a ver com vários mercados e também o automotivo não fica de fora. Quando a gente fala de filtros, não especificamente só dos filtros, a gente fala de veículos, tal, como um todo. E aí eu vou trazer aqui, eu vou fazer a leitura de alguns trechos do que ele disse, e aí depois a gente entra nas perguntas, ok? Ok? Legal. Então, dentre os pontos que ele levantou sobre o ambiente econômico mundial, ele disse assim: este ano as empresas só querem sobreviver, ninguém vai investir. Além disso, deve-se levar em conta o período que antecede as eleições. Não há interesse em aprovar as reformas tributária, administrativa, emergencial, bem como privatizar a Eletrobras. E na crise é fundamental aprovar reformas. Ele falou também sobre o déficit fiscal, que deve fechar em 5%, 500 bilhões. O governo está gastando como se não houvesse amanhã. Quanto maior a dívida pública, maior os juros de longo prazo. Dumas também afirmou que todos os setores devem se machucar. Autopeças deve sofrer com a queda de consumo. Ele mostrou preocupação com o fato do Banco Central não ter atenção com as pequenas e médias empresas, que empregam 80% da população economicamente ativa. Essas empresas não têm acesso ao sistema financeiro, somente as factories, e não vejo nada nesse sentido de ajuda. O que está faltando para o governo, disse ele, não é liquidez, e sim apetite de risco. Para sair da crise, uma saída poderia ser a exportação, mas a situação crítica também afetou os países da União Europeia. O PIB dos Estados Unidos deve reduzir 3,5%. A Argentina deu um calote na dívida externa e deve retrair 6,5%. Na China, a economia está em V, ou seja, a retomada será tão rápida quanto a queda. Um sinal positivo, porque de lá vem a maioria dos insumos do mercado mundial. Aqui no Brasil, o PIB deve contrair 5%. Segundo ele encerrou assim, 2020 acabou. Bom, aí vem a minha pergunta. Quais eram as expectativas do mercado de filtros, especificamente, e aí se você pode também entrar um pouquinho no automotivo como um todo,
para 2020, antes de tudo isso? Como é que está hoje e quais as expectativas para o fim de 2020, enfim, 2021 ali? Fica à vontade. Tá bom. Bom, primeiramente, nos nossos planejamentos para o ano de 2020, a gente via um mercado bem promissor, que deveria ter aí um crescimento em torno de 10%. E isso estava sendo sustentado até a primeira quinzena de março. Tá? Então, até a primeira quinzena de março, nós tínhamos boas expectativas aí para o mercado de filtração como um todo, inclusive do automotivo, puxado aí por uma promessa de crescimento na produção e venda das grandes montadoras. Porém, a partir da segunda quinzena de março, nós começamos a sentir as consequências dessa pandemia do Covid-19. Né? Muitas montadoras pararam de trabalhar, a quarentena em muitos estados que acabou com o consumo, né? Então, a gente enxerga que o final de março foi um pouco complicado, mas nem tanto. O grande impacto que nós devemos ter no nosso mercado de filtros vai ser o mês de abril. E o mês de maio a gente enxerga aí como a primeira quinzena ainda muito devagar e a segunda quinzena um início de retomada, tá? Claro, isso é uma visão de agora, né? Como tudo está mudando de um dia para o outro, pode ser que isso se prolongue, como pode ser que isso antecipe, né? Mas hoje a gente não enxerga um início de retomada do mercado antes da segunda quinzena de maio. Legal. E por ser um produto da curva A, de alta rotatividade, espera que a retomada aconteça no período mais crítico da doença, então, quando as atividades começam meio que a voltar ao normal. Você acredita isso? Sim, como é um produto de linha A, se o mercado voltar a operar, o comércio reabrir, as empresas voltarem a trabalhar normalmente, os filtros automotivos eles voltam a serem consumidos, né? Então, a gente enxerga o início de retomada na segunda quinzena de maio, mas ainda uma retomada lenta, né? O mercado de reposição de filtros automotivos, ele vai sentir menos do que os outros mercados, né? Se a gente for avaliar, por exemplo, o mês de abril, que é um mês que a gente acha que é o pior mês da crise, os fabricantes de filtros automotivos não vão ter vendas nenhumas para as montadoras, pois todas as montadoras estão paradas. Muitas iriam voltar na segunda quinzena de abril e já postergaram as férias para o final de abril. Então, vendas para montadoras nesse período vai ser praticamente zero. Mas já as vendas, por exemplo, para caminhões que atuam no agronegócio e no transporte de alimentos, no mercado de reposição, ele continua, porque principalmente a parte de transporte, ela não vai parar, né? Ela continua porque a gente precisa abastecer o mercado, né? É claro que vai ser afetado também, porque com as montadoras paradas, você não vai ter transporte de peça, você não vai ter, vai afetar os fornecedores Tier 2 e Tier 3, então a demanda vai ser muito menor, mas vai sentir menos a crise. E quando o mercado começar a retomar, esse mercado de reposição também começa a retomar mais rapidamente. Entendi. Eu citei aqui, o Dumas, ele fala da questão do investimento, né? O investimento está paralisado, eu acho que até o começo do ano que vem isso vai continuar ainda. E você acha que dentre tudo isso, é um sinal positivo, é uma oportunidade para a reposição se destacar? Porque ninguém vai investir em renovação de frota, por exemplo. E aí a reposição entra na manutenção do veículo que já existe. Você acha isso como um ponto positivo? Eu vejo isso como um ponto positivo, que o mercado de filtração ele tem essa possibilidade, né? Porque se você pegar, por exemplo, um fabricante de motores,
se não tiver a venda do caminhão, ele vai ter a venda das peças, mas o valor agregado é muito diferente. Então, ele sente muito a questão da crise. Já os fabricantes de filtros automotivos, como o aftermarket, ele é uma coisa que, independente, querendo ou não, o proprietário do caminhão, o proprietário de máquina agrícola ou de construção, se ele voltar a operar, ele precisa fazer as manutenções em dia, principalmente se ele não comprar equipamentos novos, né? Aí que ele precisa manter mais em dia a manutenção preventiva, e o mercado de filtros na reposição, ele tende a não sofrer tanto. Entendi. É, como você enxerga, o Dumas também falou, e hoje a gente tem visto isso nas iniciativas do governo, né? Do olhar para o micro e pequeno empreendedor, né? Isso a gente olha mais para as lojas de autopeças, para as oficinas, que ficam sem capital de giro. Qual que é o impacto para esse mercado? Então, para esse mercado, esse impacto é muito grande, porque, como você mesmo falou, as pequenas autopeças, elas são empresas que não possuem capital de giro. Por mais que o governo tenha algumas iniciativas para ajudar essas empresas, como pagar o salário dos funcionários por 3 meses, com um ano de benefício para um ano de carência para começar a pagar para o governo, né? São algumas pequenas ações que o governo está tomando para ajudar esses empresários, mas ainda é pouco, né? Dependendo do quão longo for essa crise, muitos não vão sobreviver, né? E aí o mercado vai ficar muito centralizado na mão dos grandes atacadistas que possuem lojas, né? E isso para o consumidor não é muito bom, né? A questão do mercado em si, o impacto não é tão grande, porque, como eu disse antes, quem tem veículo, quem tem caminhão, quem tem máquinas agrícolas, vai ter que fazer a manutenção. E ele vai ter que comprar, seja de uma loja pequena ou de uma loja grande. Mas pensando na economia como um todo, se as lojas pequenas fecharem, o número de desempregados vai aumentar, com isso o consumo diminui, transporte diminui e a economia como um todo vai sentir, né? Sim. E tem um outro fator que eu ouvi os economistas dizendo que para a pequena empresa é mais difícil você conseguir essa linha de crédito no banco, porque o banco ele está sabendo que você está no risco de inadimplência, no risco de quebrar, e aí ele vai pensar duas vezes em te baixar os juros ou oferecer alguma coisa nesse sentido, né? Exatamente. Se não for uma linha de crédito do governo, é, para o pequeno empresário conseguir uma linha de crédito direto com os bancos privados se torna muito difícil, ou os juros vão ser muito altos, né? Porque os bancos é, definem as taxas de juros a partir do risco. Se ele entende que a pequena empresa corre o risco de fechar, ele vai cobrar um juros mais alto que acaba inviabilizando a linha de crédito, né? Então, infelizmente, essas empresas, se o governo não tiver um, uma linha de crédito específica para elas, vai ser difícil elas passarem por esse período aí. E ainda sobre as oficinas, as autopeças, acho que São Paulo, o estado de São Paulo, Rio Grande do Sul e Teresina, eles consideraram as oficinas como serviço essencial. Isso, de certa forma, ajuda? Você acha que que eles deveriam estender isso? Outros estados deveriam copiar para que essa sobrevivência se estenda, principalmente nesse período? Sim, pelo que a gente está vendo no mercado, Adriano, todos os estados, com exceção de Santa Catarina, as autopeças estão trabalhando, as pequenas oficinas e as autopeças estão trabalhando por questão de ser um produto de necessidade essencial. Tá? Somente Santa Catarina que fechou tudo e realmente não está trabalhando. Porém, a demanda nessas autopeças e atacadistas caiu em torno de 50%. Tá? Claro, para a gente
para nós que somos fabricantes de filtros e para essas autopeças, isso é bom porque ainda está girando o mercado, mas uma queda de 50% é uma queda muito grande, né? Então, esperamos que essa quarentena acabe logo, que essa pandemia dê não se prolongue por muito tempo no Brasil, para que a gente tenha uma retomada aí na economia e que as empresas possam voltar a trabalhar normalmente. Sim, então o Marco Antônio está me lembrando aqui que os postos de combustíveis são essenciais, eles também fazem bastante diferença nesse momento, né? Porque eles fazem a troca do filtro também. Sim, exatamente. Tanto as autopeças, pequenas oficinas e os postos de combustíveis, eles estão trabalhando, né? Então, a gente tem o consumo. Claro, o consumo cai muito porque se as pessoas estão em quarentena em casa, não andam no carro, não vai fazer manutenção. E a mesma coisa os frotistas, né? A gente tem demanda de carga, mais na parte de transporte de alimentos e do agronegócio. Mas boa parte da indústria está parada, então existe uma redução muito grande no transporte de cargas no Brasil, o que acarreta a queda na venda de filtros também. Sim. Vou dar uma pausa aqui para, não sei se alguém tem alguma pergunta para o Paulo, queira participar por vídeo, fique à vontade. Alguém? Catânio. Oi, Paulo. A questão é a seguinte, você falou sobre a queda da demanda lá na ponta de cerca de 50% e que a agricultura e transporte ainda continuam um pouco, né? Porque isso não pode parar. Você vê alguma possibilidade de haver, como com a redução dos estoques do canal, de haver uma aceleração mais rápida do que você imagina na indústria depois para repor o estoque do canal? Ou você acha que a queda é tão significativa que isso não vai acontecer? Tudo bem, Catânio? Obrigado pela pergunta. Na minha opinião, o canal ele tem um estoque considerável, de 3 a 4 meses de estoque, tá? Alguns estão adquirindo produtos ainda num volume um pouco mais baixo. Como a agricultura não parou e existe o transporte ainda, essas empresas vão diminuir o seu estoque, mas num ritmo lento nesse período. Por isso, eu não acredito que tenha uma retomada tão rápida assim no mercado de filtros, tá? Eu acredito que vai começar uma retomada realmente lá por meados de maio, mas uma retomada em ritmo um pouco mais lento, porque todos eles toda a rede tem um estoque alto, e como a demanda caiu em torno de 50%, o que era assim um estoque para 3 meses ou 4 meses, ele seria suficiente para 6 ou 8 meses, né? Então, claro que eles vão consumir esse estoque, vão ter que repor, mas acredito que não seja na mesma velocidade que eles vinham comprando antes. Obrigado. Paulo, olha, recebemos aqui uma pergunta. Há muita concorrência no mercado. Como criar a fidelização na marca junto ao mecânico e consumidor final? Bom, essa é uma pergunta aí que não vale só por período de crise, né? Essa pergunta vale para todo o mercado, né? A gente enxerga como a melhor maneira de criar uma fidelização da marca é visitando os frotistas, fazendo campanhas com o usuário final, sempre em parceria com a rede, né? A rede de distribuição, tanto de qualquer empresa que trabalhe com filtros, ela tem sempre um atacadista ou um distribuidor que é quem está na ponta, atendendo o cliente final e o usuário final. Então, para a gente criar essa fidelização, estreitar cada vez mais o relacionamento com o distribuidor ou com a revenda e fazer campanhas junto com os clientes finais
divulgando a marca e mostrando também o diferencial de qualidade, né? Que a melhor maneira de você fidelizar a marca no mercado é mostrando o que seu filtro faz a mais do que os filtros da concorrência, né? Ou qual a real importância de utilizar um filtro genuíno e assim por diante, né? Tá realmente em contato com o usuário final, com o frotista e mostrando os benefícios da utilização do filtro. Tem outra aqui, ó. Algumas montadoras se reuniram em força-tarefa para consertar respiradores. Como os fabricantes de filtros podem contribuir nesse momento? E até eu complemento, a Abrafiltros tem recebido algumas consultas nesse sentido, principalmente do elemento filtrante, da matéria-prima que vai em máscara, e até chegaram a perguntar em relação ao mercado de filtros automotivos mesmo. Porque o industrial, ele está bem envolvido. E você vê alguma forma de contribuir? Especificamente a Parker tem feito isso? Como que você pode responder essa pergunta? Sim, sim. Eu diria para você que a linha de filtros automotivos não teria muita contribuição para a parte de medicina, né? Mas como fabricante de filtros, por exemplo, a Parker, ela não tem só a linha automotiva, né? Ela tem a linha de life science também, né? Então, existem diversos filtros que a Parker tem e outros fabricantes de filtros também, né? Que são utilizados para ar de respiração, né? Então, para ser instalado antes do respirador e também o fornecimento do filtro EPA que vai no respirador para ter a qualidade do, do ar que a pessoa vai respirar e também tem o filtro que vai na parte de para controlar a saída do ar que não se prolifere aí as bactérias ou o vírus, né? Muito bom. O Catânio, Paulo, existe alguma dificuldade de logística de importação e exportação? Com certeza. Principalmente de importação, né? A gente é possível ainda fazer as importações, não está sendo muito crítico, né? Mas se você pegar produtos de regiões que, que foram muito atingidas pela pandemia, como Itália, a China já está voltando ao normal, mas também passou por isso. Você tinha ou dificuldade de que a empresa que produz o produto está fechada, ou dificuldade em encontrar agente de carga para fazer a exportação, né, no caso do país de origem. Mas, assim, nós não estamos vendo assim maiores problemas em relação a isso, porque tem, é possível que tenha uma pequena inflação no preço, mas é possível encontrar agente de carga para fazer o transporte. O maior problema realmente é se a empresa fornecedora não estiver trabalhando, né? Mas normalmente as empresas estão trabalhando num ritmo menor, mas estão trabalhando. Legal. Podem continuar enviando perguntas. Paulo, assim, o momento ele é um momento desafiador de incertezas para todo mundo, né? E o que você pode dizer assim de iniciativas que neste momento aí a gente está falando de quem está no mercado de filtros principalmente para não sair dessa crise porque ela é uma crise que está já enraizada agora praticamente, mas algumas ações que você imagina que possam tentar amenizar um pouco tudo isso que a gente está passando. Assim, Adriano, eu acho que nesse momento a principal preocupação da indústria como um todo, não só dos fabricantes de filtro, além da crise, é com a saúde dos colaboradores, né? A gente precisa ter ações de distanciamento social, de uso de EPIs, de limpeza, para garantir que todos os colaboradores tenham
segurança em trabalhar. Eu acho que esse é o ponto primordial, que todas as empresas estão buscando isso, né? Em segundo ponto, aí seria como manter a produção atendendo esses requisitos e também buscar mercado para atuar, né? Então, cada vez mais é importante estar em contato com o distribuidor, principalmente quem atua em agronegócio, porque eu diria para você que o único mercado que não foi totalmente atingido foi o agronegócio e a indústria da cana, que a produção continua, né? Então, são mercados que a gente atua para manter o negócio, né? Mas, fora isso, a gente precisa realmente aguardar e se preparar para a retomada, né? A gente também não pode ficar parado aguardando o mercado retomar. A gente tem que se preparar, tá sempre alinhado com os fornecedores de componentes, para que no momento de retomada não falte também componentes e produtos para atender o mercado. Excelente. É um momento de criatividade, reflexão, né, para todo mundo. Exato, exato. O Catânio complementou aqui a pergunta dele também, com um dólar acima de 5, e segundo o Dumas, isso vai ser uma prática agora, vai melhorar a competitividade da indústria nacional? Com certeza. A indústria nacional, com o dólar no patamar que está, precisa focar em exportação. Isso vai ser muito bom para o Brasil, porque por mais que a economia ela não retome numa velocidade muito rápida, se a exportação ela tiver uma crescente, as fábricas vão começar a produzir mais e, como consequência, a nossa economia vai acabar retomando, né? Se a gente focar só no mercado nacional, a situação fica bem mais complicada, mas com o dólar a 5 no patamar que está, favorece muito a exportação, principalmente de máquinas, equipamentos, bens de consumo, né? Que é onde a gente precisa focar nesse momento. Legal. Não sei se alguém tem mais perguntas. A gente já está indo para o nosso encerramento. Marco Antônio, ó, nessa época de outono e inverno, quais os cuidados com os filtros do ar-condicionado veicular? Os filtros de ar-condicionado veicular são alguns filtros que muita gente nem se preocupa em trocar, né? Mas ele é muito importante, tanto quanto o filtro de óleo. O filtro de óleo, se você não trocar, ele vai fundir o motor e você vai ter um prejuízo no bolso. Mas o filtro de ar-condicionado do veículo, se você não trocar, você pode ter um problema respiratório, assim como o filtro de ar-condicionado da sua casa. Quanto mais tempo você leva para substituir esses filtros, mais você vai estar inalando impurezas do ar e você pode ter um problema mais grave aí de respiratório, por exemplo, e de alergia. Com certeza. Por mais que não estejamos usando, né, o implemento do veículo agora, porque nossa missão é ficar em casa, é sempre bom estar de olho. Uhum. Sim, claro. Quem tiver mais pergunta, pode enviar aqui, ó, Rogéria. Aliás, obrigado, Rogéria, editora das revistas Meio Filtrante Itai, nossa grande parceira. Você é a favor de fazer a troca do filtro do ar-condicionado todas as vezes que trocar o filtro do óleo? Eu faço isso no meu carro. Sempre que troco o filtro do óleo, eu faço a higienização do sistema de ar-condicionado e troco o filtro. Porque hoje em dia faz muito calor e a gente fica com o ar-condicionado ligado o tempo todo. Se a gente não cuidar tanto da higienização quanto do filtro do ar-condicionado, a nossa saúde pode ser prejudicada. Então, respondendo aí a Rogéria, eu sou totalmente a favor da troca do filtro de ar-condicionado junto com o filtro de óleo. Legal, muito bom. Paulo, qual que você acha assim que é o maior aprendizado? E isso, eu estou falando da indústria, no mercado, e se você quiser também trazer para o lado pessoal também, o maior aprendizado que a gente vai ter depois de tudo isso,
que você imagina? Tá? Tudo isso que a gente está passando com esse caso aí dessa pandemia, nos mostra que, por mais que todas as grandes empresas tenham vários planos de contingência, imaginando todos os problemas que a gente vai passar e como sair deles, eu acho que nenhuma empresa nunca imaginou que nós iríamos passar o que nós estamos passando agora, né? A gente está vendo grandes potências como Estados Unidos, China, sendo duramente afetadas por essa pandemia, né? E não vai ser diferente com o Brasil e com todos os outros países, né? Então, isso mostra para a gente que por mais que a gente ache que a gente está acima de todos os problemas, que a gente sempre vai ter uma solução como resolver, levando agora para o lado pessoal, só Deus sabe o que vai acontecer amanhã, né? Então, se a gente não tiver fé e tá sempre alinhado com Deus, fica mais difícil, né? Porque potências como Estados Unidos e China, eu acho que nunca imaginaram que ia passar o que estão passando agora. Por mais que teve a crise de 2008, mas foi uma crise causada pelo homem, né? Foi uma crise financeira, né? Não foi uma crise de saúde. Essa pandemia, pelo menos eu nunca imaginei passar por uma crise tão forte por questão de saúde. Quando a gente teve ali o H1N1, foi super tranquilo, né? Porque não foi tão forte, né? Ninguém sentiu tanto. É a primeira vez que eu vejo uma pandemia tão forte que afeta a economia do mundo como um todo, né? Então, eu acredito que esse tipo de pandemia não é possível ninguém prever, né? Então, a gente está sempre cada vez mais preparado para estar pronto para uma eventual crise, né? Isso a gente sempre procura estar, né? Ter suas reservas e tentar passar das crises pela melhor forma. Legal. Marco Antônio levantou a mão? Não sei se ele... Aqui, ó, tem uma pergunta. Essa questão do coronavírus, na sua opinião, pode impactar negativamente na adoção dos veículos elétricos, já que são mais caros e o dinheiro está sendo mais guardado? Com certeza, com certeza. Devido a essa crise do coronavírus, isso é óbvio que todos os países irão destinar seus recursos para investimento na área da saúde. Então, o que já não estava tão próximo, o investimento em infraestrutura para abastecimento de veículos elétricos em todos os países, isso vai estar mais distante ainda, porque nenhum país vai destinar recursos para investimento em infraestrutura para veículos elétricos nesse momento, sendo que tem várias outras prioridades: recuperar a economia, investimento em hospitais, né, na área da saúde. Então, eu acredito assim, primeiro ponto vai ser a falta de recursos dos governos para investimento em infraestrutura, e segundo ponto, os próprios fabricantes de veículos estão sendo impactados também com a crise. Então, o que seria feito a curto prazo vai acabar sendo feito a médio prazo, né? Os recursos também, o investimento em capex nesse momento, eu acredito que não será realizado e vai postergar aí os investimentos para veículos elétricos. Essa é a minha opinião. Muito bom. Alguém tem mais alguma pergunta? Paulo, aqui também com a gente está o nosso presidente da Abrafiltros, João Moura, e eu quero convidá-lo agora para também dar uma palavrinha conosco. Ok. Tá ali. Ligar o seu microfone. Só um minuto. Pronto. Ok. Pronto. Boa tarde a todos. Parabéns aí, Paulo. Parabéns, Adriano. Parabéns a todos nós aí que fazemos aí os nossos mercados, Abrafiltros, Meio Filtrante, Itai, né? E tantas outras aí. Eu acho que o momento agora, eu acho que ele está
eu acho que nós já estamos recebendo um pouco de luz nesse momento, né? O Paulo colocou aqui uma posição importante, né, para maio, final de maio, né? Talvez estender um pouco isso até junho, mas eu acho que a situação ela está passando. Evidente, por uma parada brusca, para a gente voltar à velocidade novamente, nós vamos ter alguns percalços. E esses percalços vai ter uma superação melhor dependendo do nível, né, de preparo de cada companhia. É evidente que o mercado de filtro automotivo da linha pesada ele vai se manter. E esse mercado está na mão de algumas companhias hoje, né, de algumas empresas. Então, isso aí vai ser sustentado, como deixou claro aí o Paulo na sua explanação. Do mais, eu acho que nós estamos passando e cada segmento vai se acomodar ao seu tempo. Então, o mercado de filtros industrial, existem segmentos que ele vai acomodar em determinado mês, em determinado ciclo, talvez junho, julho, né? Mas, levando em consideração o mercado geral de filtros, eu acho que nós estamos ainda numa posição bastante otimista. Então, eu acredito que na próxima semana, a gente vai ter já uma outra visão. Na nossa próxima live, a gente vai tentar entender um pouco mais com as outras pessoas que estão nos ajudando nesse trabalho. Do mais, eu acho que o momento é nos colocarmos sempre, né, atendendo o atendimento do Ministério da Saúde. Nós nos cuidando do nosso pessoal de fábrica, cuidando do nosso time de trabalho, para que a gente possa compreender e entender um pouco mais o que é que está acontecendo e que pode vir. Então, do mais, eu acho que é só o tempo que vai dizer. E hoje de manhã, até conversando, a gente estava comentando, a gente está entendendo, com todo o preparo que o mundo tem, que, na verdade, a gente chega à conclusão que ninguém sabe nada, né? E nós não podemos levar isso à risca. Nós temos que acreditar que é um momento passageiro, como a história já registrou tantos percalços, e a gente, como profissional em cada área, nós demos a contribuição e soubemos virar o jogo, como nós estamos fazendo já nesse momento. Então, acho que o compromisso nosso é tentar fazer e continuar o nosso trabalho, porque logo, logo nós vamos, falar, nossa, eu não sabia que eu ia ter que trabalhar tanto agora. Então, acho que é isso que é importante que todo mundo leve. Muito bom. Obrigado, presidente. Eu quero também destacar aqui a presença, na verdade, temos amigos da Hengst, associado, e aqui está também o Jeffrey, ele é vice-presidente da Câmara de Comércio Brasil-Minnesota. Obrigado, Jeff, pela presença. Muito bem-vindo. Esperamos revê-lo sempre por aqui. No nosso encerramento aqui, eu quero convidá-los para os próximos encontros, nossos programas, dias 14 e 16 de abril, terça e quinta da semana que vem. Dia 14 nós temos o tema Vendas em Tempos de Crise, e no dia 16 a gente tem como lidar com o distanciamento social. 2 especialistas da área estarão conosco. Quero novamente agradecer a presença de todos, em especial agradecer ao Paulo. Paulo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Não sei, deixo para você, para suas palavras finais. Obrigado, Adriano, pelo convite. Obrigado, Moura, também por ter essa oportunidade de participar. Espero que essa crise passe rápido e que a gente possa sair mais forte dela e que o mercado se retome o mais rápido possível. Um abraço a todos. Obrigado. Um abraço. Legal. Dizer que o conteúdo, novamente, ele fica disponível em breve no canal da TV Filtros, no YouTube, e esperamos revê-los na próxima semana. Muito obrigado a todos
Fiquem bem, se cuidem, fiquem em casa e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.